Michael no Corinthians. Rapaz. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre a possível vinda de Michael para o Corinthians. Mas antes disso, quero pedir para você, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui no canal. Beleza, galera? Fomos surpreendidos aí com a notícia de que Michael possa vir para o Corinthians. Segundo Souza, né, hoje nos Donos da Bola, falou o quê? Abre aspas. Fiquei sabendo que Michael pode pintar no Corinthians, que está em São Paulo. Estive com um amigo dele que me contou que a ida dele para o Grêmio já está descartada e que não se surpreenderia se acertasse com o Corinthians. Então, muitos já falavam que o Michael já iria para o Grêmio por conta da relação dele com o Renato Gaúcho, né? Que é uma relação bem forte, uma relação há muito tempo já formada desde a época do Flamengo. O Renato conseguiu recuperar o futebol do Michael lá no Flamengo, que é uma coisa muito grande. Talvez para o Michael isso conte muito na carreira dele. O Michael, nós já percebemos que é um cara que tem um coração muito grande, que é um cara que realmente se apega a isso, né? Se apega a pequenas coisas, e ele provavelmente deve ter um carinho muito especial pelo Renato Gaúcho. Porém, parece, né, segundo a informação do Souza, que o Michael possa vir para o Corinthians. O Corinthians aí que vive momentos conturbados, momentos onde vem à tona a falta de pagamentos, né, de direitos de imagem de alguns jogadores. Porém, em contrapartida, o Corinthians vem aí com os possíveis reforços, né, nessa janela, como o Matias Rojas. Inclusive, se vocês quiserem aí, eu trago amanhã um vídeo do Matias Rojas, então comenta aqui que eu quero saber. Se você quiser, comenta aí Matias Rojas, eu trago o vídeo dele amanhã, analisando a contratação dele, se ele é um bom jogador ou não pro Corinthians, beleza? E além do Matias Rojas, também o Cuejar e o Michael possam vir para o Corinthians, além de outro jogador, porque pelo que foi informado, são 4 jogadores que possam vir para o Corinthians, e desses 4 aí seriam jogadores que chegariam já para serem titulares do Corinthians. Então, a expectativa do torcedor corintiano é muito alta. Porém, esses jogadores vão vir para uma fase de adaptação ao Corinthians ainda. Todos esses jogadores que vêm para o Corinthians, eles têm que se adaptar ao futebol novamente. Porque assim como, por exemplo, o Dudu, que estava lá fora no futebol chinês, o Michael também saiu em um campeonato onde não tem essa expressividade de jogos tão pegados como aqui no Brasil. O futebol na Arábia Saudita não é grande coisa também, né, cara? Tudo bem que agora tem Benzema, tem Cristiano Ronaldo, tem o Kanté, mas não é grande coisa assim. Então a forma física que o Michael vai vir não vai ser aquela forma física que ele apresentou em ápice no Goiás e também apresentou em momentos raros, mas também em um ápice muito alto no Flamengo. Ele vai demorar a se incorporar o time no Corinthians numa forma física boa e com aquele talento que nós sabemos que o Michael tem de sobra. Porém, é um cara que vai chegar com um nome muito grande no Corinthians. E é um cara que eu queria até no Palmeiras. E é um jogador que tem muito talento, sempre vai pra cima nas jogadas. E tanto faz ele jogar pela esquerda como pela direita. Porém, eu acho que o Michael tem a sua maior virtude pelo lado esquerdo. E é onde joga o Roger Guedes. Mas na minha opinião, dá pra jogar os dois. Tanto o Michael quanto o Roger Guedes jogarem juntos. E o Yuri lá na frente, que muitos torcedores também já estão queimando o Yuri de uma forma até precoce. Tanto é que ano passado o Yuri era o melhor centroavante do Brasil para muitos torcedores, e esse ano o cara pode ser vendido a qualquer custo. Então, o torcedor tem que também rever a sua concepção e perceber também que o jogador não joga sozinho. O Michael vai vir pro Corinthians, se ele vier mesmo, ele não vai jogar sozinho no Corinthians, assim como também o Yuri não joga sozinho. Se vocês forem reparar, no último jogo contra o Cuiabá, o Corinthians jogou sem o Yuri, e quem fez a função dele de centroavante foi o Roger Guedes. Quantas vezes o Roger Guedes pegou na bola para ter uma chance de oportunidade assim clara? Ele teve cara a cara com o goleiro, ou então que o Roger Guedes conseguiu receber a bola ali pra chutar pro gol. Será que realmente é o Yuri o culpado por não ter tanta chance? Ah, Matheus, mas o Yuri recebe as bolas de lá na frente também, quando ele recebe ele não faz nada. Beleza, ele pode errar alguns lances ou outro. É isso daí, vai muito daquele negócio que eu falei pra vocês sobre a confiança do jogador. Porém, qual time hoje que joga coletivamente e que consegue se destacar no futebol brasileiro? Ou no futebol sul-americano? Qual time é? O Palmeiras. É o time que mais joga coletivamente. Vocês podem perceber que o Palmeiras tem um padrão tático. E por trás desse padrão tático, o Palmeiras vem se mostrando uma equipe muito sólida. Vocês podem perceber, saem jogadores, entram outros jogadores e o Palmeiras continua da mesma forma, porque é um time coletivo. Hoje, o Corinthians é um time muito individual e vocês podem perceber, quando o Corinthians começa a perder nos jogos, quantas vezes o Corinthians consegue virar esses jogos? Por que não consegue virar os jogos? Principalmente por causa daqui, ó, no psicológico. Quando o Corinthians toma um gol, o que você vai realmente perceber é que cada jogador quer decidir da sua forma e não mais
coletivamente, e é isso que vem faltando muito ao Corinthians. O Corinthians conseguiu se destacar coletivamente em raros jogos. Você pode colocar aí contra o Atlético Mineiro, contra o Remo, contra o Palmeiras naquele 2-2 lá na primeira fase do Paulistão. São raros jogos que o Corinthians conseguiu se destacar coletivamente, mas você pode perceber que esses jogos eram jogos muito grandes e que a concentração de cada jogador estava muito alta. Vocês percebem que o Corinthians não está seguindo um padrão tático. Talvez esses 10 dias aí o Luxemburgo consiga modificar a forma que o time vem jogando, mas hoje, afirmando a partir dos últimos jogos contra Cuiabá, contra o próprio Atlético Mineiro, contra o América Mineiro, o Corinthians hoje não vem se destacando por forma coletiva, mas sim individual. Individualmente, quem tá bem no Corinthians? O Roger Guedes. E por ele estar bem, o time hoje não está numa situação pior, porque era pro Corinthians estar numa situação bem pior se não tivesse o Roger Guedes na equipe. Talvez com a vinda do Michael melhore muito, com a vinda do Rojas melhore mais ainda, mas para isso acontecer, o time tem que jogar coletivamente. Mas falando aqui individualmente do jogador, cara, é uma baita contratação. O Michael é um dos jogadores que todos os times gostariam de ter. O Michael é um cara que vai pra cima. O Michael no Corinthians não tem um jogador que faça essa função no Corinthians hoje. Talvez um cara que tenha essa função, porém não é tão superestimado assim no Corinthians, seja um Mosquito, que hoje, na minha visão, é um jogador que faz muita falta pro Corinthians e o corintiano poucas vezes se lembra no Mosquito. É um cara que infelizmente teve uma lesão muito grave, que ficou muito tempo afastado e vai demorar para ele pegar esse condicionamento físico novamente, mas é um cara que quando voltar, vocês podem ter certeza, é um cara que joga muita bola. Por exemplo, o Corinthians também poderia ter o reforço do Mantuan, caso ele volte pro Corinthians do empréstimo do Zenit. São bons jogadores que ali no ataque o Corinthians tem bons talentos. Porém, como eu falei, o Corinthians hoje não é um time coletivo e por isso está cada vez mais se afundando. Talvez nessa pausa aí dos 10 dias e também nessa nova janela de transferências aí, o Corinthians consiga se reerguer para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, que muitos aí acreditam no título do Corinthians, e na própria Sul-Americana aí, que provavelmente, e eu acho que o Corinthians vai passar para a Sul-Americana, né? Meu, é muito difícil, o Corinthians tem que fazer muita força para perder do Liverpool, que ganhou lá de 3-0, e perder em Itaquera é muito difícil. Então, galera, na minha concepção, o Michel seja um dos melhores jogadores para chegar hoje no Corinthians e jogar. Porém, o Corinthians é um problema muito maior do que apenas contratar bons jogadores. Isso daí se deve muito mais a um coletivo que hoje não aparece, quase não aparece. Você vê poucas jogadas variadas do Corinthians, você vê poucas formações taticamente feitas que deram certo no Corinthians. A formação que melhor deu certo foi contra o Atlético Mineiro no 3-5-2, porém, no jogo seguinte, não deu nada certo contra o América Mineiro. Então, você percebeu que não era a formação que deu tão certo assim, mas sim a concentração de alguns jogadores para aquele jogo. Nessas próximas rodadas, você pode ver um Corinthians com a maior cara do Luxemburgo. Também tem que dar tempo ao técnico. Mas nesses últimos jogos, você percebe que o Corinthians, com a cara do Luxemburgo, ainda nós não vimos. Nós vimos o Corinthians poucas vezes com a cara do Corinthians realmente, que é o que a torcida gosta de ver. Eu acho que o torcedor corintiano, o que ele mais quer ver é o Corinthians com a cara do Corinthians. A cara de vontade, a cara de raça, de dar carrinho em jogos, tem que dar carrinho o jogo todo. Então hoje você não vê mais esse Corinthians. Eu acho que é o que o torcedor mais cobra é isso. Não são os resultados positivos, mas você vê o Corinthians com a cara do Corinthians realmente. Um time intenso, que jogue com vontade. Eu acho que falta muito hoje, nesse Corinthians de hoje em dia. Falta um 5, uma pegada de um Ralf. Falta um 8 que saiba sair jogando todas as jogadas, saiba ter um passe bom. Falta um 10, igual o Jadson, o Danilo. Talvez seja o Matias, quem sabe, né? Mas se você quiser minha opinião, como eu falei no começo do vídeo, comente aqui bastante que eu comentarei sobre o Matias Rojas. E bom, galera, essa aí foi a minha opinião sobre a vinda do Michael. Se caso vier, cara, será uma das maiores contratações para esse ano no futebol brasileiro. Porém, Michael sozinho não faz milagre, né? Como diria aquela famosa frase, uma andorinha só não faz verão. Então, tem que também compreender que o Corinthians hoje é um time coletivo e todos os times têm que compreender isso. Futebol hoje não é mais individual. Um jogador só não faz mais a diferença. Se você for ver, colocar aquele Ronaldinho de 2005 hoje no futebol brasileiro, ele iria se destacar, assim como também se destaca o Roger Guedes. Porém, coletivamente, será que o time corresponderia da mesma forma? Nós não sabemos, né? Então, é isso aí que eu tenho de mensagem para passar para vocês. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis e fui!